Neste vídeo estarei fazendo o unboxing do multímetro Mestec TM100C. Ele veio lacrado, né? Acabei de receber ele. E a gente vai fazendo o unboxing dele aqui. Vamos ver o que vem nele, né? Acompanha ele. Vamos abrir aqui. Inicialmente, né, a gente já viu que veio uma bolsinha, né, para ele, né, uma bolsinha de nylon, né, e fora da caixa, né, da embalagem. Aqui a gente vai abrir. Aqui é a caixa dele, né, caixinha simples, uma caixa discreta, né, bem discreta. Agora a gente vai abrir o meu conteúdo. Aqui temos o multímetro, as pontas de prova, né? Vem garra jacaré, garrinhas para conectar na ponta de prova. Temos a ponta de prova dele, né? É um termopar, que ele mede temperatura também. Pontas de prova dele, pontas de boa qualidade, ótima qualidade, material bem flexível. Eu acredito que não seja silicone, deve ser um PVC de boa qualidade. Excelente. Aqui temos o multímetro, manual de instruções. Manual de instruções em inglês. Perfeito. Vamos pôr a caixa de lado, né? Vamos fazer a abertura do multímetro para a colocação das pilhas. Vamos ver ele da embalagem. Aqui. Vamos fazer a colocação das pilhas dele, né? Para a gente começar a fazer os testes. As pilhas são colocadas aqui, né? Solta esse parafuso. E aí a tampinha sai junto com o suporte. Ele usa duas pilhas do tipo AAA, né? São essas pilhas maiores, né? Pequenas maiores, né? Vou colocar essas pilhas. Ok. Pilhas colocadas. Bom, fazer uma apresentação dele, né? Das escalas. Deixa eu tirar essa película aqui para diminuir a reflexão. Ok. Bom, esse multímetro, ele é um multímetro que ele é um multímetro, vamos dizer, híbrido, né? Porque ele possui escalas automáticas. Essas escalas aqui são automáticas, né? E ele possui escalas manuais de resistência, né? Escala 1000 ohms, 10K, 100K, 1000K, 10 mega e 100 mega. Escala de temperatura em graus Celsius, Fahrenheit. Escala de corrente, né? No caso 100 microamperes, 100 miliamperes, 600 miliamperes, 10 amperes. É alternado, né? E aqui escala contínua, né? De corrente. Que 100 miliamperes. Aqui, ó.
Temos 1000 miliamperes, 100 miliamperes, 600 miliamperes e 10 amperes. Aqui na escala de voltagem, temos a escala 10 volts, 100 volts, 1000 volts. Temos as escalas aqui tensão alternada, né? Que é de 1000 milivolts, que no caso 1 volt, né? 10 volts, 100 volts, 750 volts. Teste live, né? Que é para testar, para ver fase, né? Se a fase tomada é fase ou neutro, né? Off e NCV. Temos a função VFC, né? Que filtra, né? Faz uma filtragem nas harmônicas de alta frequência da rede elétrica, né? É muito útil para quando for medir tensões em inversores, né, de alta frequência. Tecla seleção, tecla hold e a tecla lanterna. Nos bornes nós temos aqui bornes para conexão aqui principal, né? Conectar para medir temperatura, live, diodo, capacitância, voltagem, escala ohmica, frequência. Aqui eu conecto borne para amperagem, microamperes e o comum. Então, aqui temos a lanterna dele, né? Desse lado. E o sensor NCV. Aqui. Sensor de tensão sem contato. Perfeito. Aqui agora vamos fazer alguns testes com ele, né? E ver, né? Os diferenciais, né? Da diferença de utilizar uma escala automática ou uma escala manual. A escala automática, ela tem a vantagem da praticidade, né? De não ter que ficar mudando de escala, né? Só que ela é mais lenta que a escala manual. Aqui nós vamos fazer alguns testes de precisão nele, né? Aí eu vou fazer um teste na escala manual e na escala automática para a gente ver a diferença, né? Da leitura, tempo de leitura dele. O display dele é bem bonito, né? Um display invertido, né? Muito bonito. E aqui a gente vai fazer os testes, né? Utilizando esse módulo de alta precisão. Conectar as pontas de prova dele. Ponta vermelha, essa parte, e a ponta preta aqui. Perfeito. Devidamente conectadas. Agora aqui estamos na escala automática, né? As escalas de laranja são as automáticas. Então vamos fazer um teste, né? Iniciando para utilizar esse modo de alta precisão, 0,1%. Então vamos iniciar fazendo os testes nesses resistores de precisão. Então aqui, no caso, o resistor de 10 ohms. Olha lá, ele demora um pouquinho, né, no tempo normal para fazer a varredura, para identificar a escala adequada, né? Está no modo automático, medindo muito bem, precisão 10.1, né, o resistor. Resistência das pontas de prova 0.1 ohms. Então ele está medindo exatamente o valor correto do resistor. Aqui resistor de 100 ohms. Perfeito. Resistor de 1 kΩ. Perfeito. Resistor de 10 kΩ. Medição perfeita. E 100 kΩ. É o tempo normal de uma leitura do multímetro automático, né? Agora vamos utilizar a escala manual. Escala 1000 ohms, né? Que é menor. Esse é um multímetro de 10.000 contagens. Então aqui, ó. Vamos ver se tem diferença na leitura. Bem mais rápido, né? Ó, encostou, ele já dá o resultado. Essa é a vantagem da escala manual. Aqui um resistor de 100 ohms, na mesma escala. Ok, perfeito. Agora vamos mudar para a escala 10K para poder medir um resistor de 1K. Perfeito. Mesma medição, né, na escala automática. Escala 100K, 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 100K,
muito rápida a medição. Escala 1000K, seria 1 mega, né? Vamos medir o resistor 100K. Muito rápido. Realmente a vantagem da escala manual é essa, né? A velocidade de leitura das medidas, né? Agora vamos medir o resistor desse módulo de precisão. Aqui temos um resistor de alta precisão no valor de 179,97 kΩ. Eu estou na escala 1 mega, né? Vamos fazer a leitura dele. 180.1 na escala automática. 180.1. Perfeito. Muito precisa a medição desse multímetro, né? Agora vamos medir capacitores. Vamos estar medindo esses capacitores dessa placa de precisão, né? Placa de referência. Para capacitância, ele também tem uma escala aqui de 100 micro, né? Manual. Não, aqui é amperagem. Ele não tem escalas manuais para capacitância, somente na escala automática. Então vamos utilizar a escala. Vou iniciar fazendo a medição de um capacitor de um valor muito baixo, um capacitor de 100 picofarads. Normalmente a maioria dos multímetros digitais que tem um capacímetro incorporado, né, não conseguem medir esses capacitores de valores tão baixos, né? Vamos ver como ele se comporta. Olha, ele deu uma medição de 142, né, picofarads. Ou seja, ele não mediu, né, de forma adequada, né, esse capacitor. Agora vamos medir um capacitor de 1,05 nano. 1,122. Perfeito, dentro da precisão. Capacitor de 9,85 nano. 9866. Perfeito, muito preciso. Capacitor de 101 nano. Aferido como 101 nano, né? Capacitor de 100 nano. 100,6, perfeito. Esse outro capacitor aqui foi aferido em 958 nano. 972 nanofarads. Esse capacitor eletrolítico de 10 microfarads. 10,45. Perfeito. Medindo com muita precisão. Aqui temos um capacitor nessa referência. Um capacitor de alta precisão no valor de 120,57 nanofarads. Vamos verificar como ele vai medir esse capacitor. – 120,7 nanofarads. Excelente. Agora nós vamos fazer uma medição de tensões DC. Para isso eu vou utilizar uma fonte de referência de alta precisão e vou colocar esse multímetro em paralelo com o multímetro da Fluke. Ambos os multímetros já se encontram em paralelo, né? Eu coloquei o multímetro Fluke 115 para fazer uma comparação da tensão junto com o módulo de referência com a leitura do multímetro Mestec. Aferimos a precisão desse multímetro. Aqui temos um módulo, né, de alta precisão. Aqui vou aplicar uma tensão de 2,498 volts. Exatamente, 2,499. Entendeu? O seu de 98 para 99, perfeito. Ótima precisão. E o Fluke indicando 2,496. Perfeito. Agora temos uma tensão de 4,99, 814 volts. Aqui temos uma leitura de 5 volts no Mestec, 499 entre 499 e 5 volts. E aqui temos um Fluke 4994. Excelente precisão. Agora vamos medir uma tensão de 7,49 volts. 7,495 volts, né? Aqui 7,49 no Fluke e 7,498 no Mestec.
O Mestec ele tem uma resolução maior, a maior quantidade de dígitos aqui, porque o Fluke, né, ele tem uma leitura de 600 contagens, né, e esse aqui tem uma leitura, a leitura de 1000 contagens, então ele tem uma resolução maior, por isso tem mais dígitos, né. Vamos alterar a tensão para 9.995. Excelente. 99.8. 99.9. Ótima precisão. Esse multímetro ele mede com uma precisão muito boa, né? Resistores, né? E tensão DC. Agora vamos fazer um teste medindo a tensão da rede elétrica, né? Vamos fazer um teste medindo a tensão AC. Ambos os multímetros já estão medindo a tensão na rede elétrica, né? Então aqui no Mestec a gente está tendo uma leitura 199,3 volts aproximadamente, né? Frequência 60 Hz. E aqui no Fluke uma medição de 128,5. Uma diferença de mais ou menos 0,7 volts, 0,8 volts entre um e outro. Essa diferença está perfeitamente dentro da tolerância, sendo que a tolerância especificada pelos fabricantes é entre 1 e 1,5% para medições de tensão alternadas, né? Então, o multímetro está medindo com excelente precisão. Agora vamos fazer um teste para medir a corrente elétrica, né? Corrente alternada. Ambos os multímetros já estão configurados para medição de corrente alternada. Aqui os seus respectivos bornes, né? Para corrente. E nas escalas de corrente alternada. Observa-se que o Mestec ele não tem escala automática para medição de corrente. A gente vai na escala manual, que nos casos estou utilizando a escala 10 amperes alternados. Para o teste estaremos utilizando esta lâmpada de série para fornecer a corrente, né? Vou ligar a lâmpada. Aqui temos uma corrente de 0,57 amperes, né, no Mestec, e 0,580, né, no Fluke. Está precisamente dentro da precisão, né, de corrente, né. A gente está medindo com uma precisão muito boa no Mestec. Agora deu 5,79 no Fluke. Ambos estão com a mesma medição, né, 570 mA. Eu vou alternar a lâmpada para uma lâmpada maior potência, né? Ela está numa lâmpada de 70 watts para uma lâmpada de 100 watts. Bom, agora temos uma corrente maior. Temos 0,76 amperes no Mestec e 0,759 amperes no Fluke. Ó, ambos agora estão medindo a mesma corrente, 0,758 e 0,755 aqui. Então temos 750 mA em ambos. Agora eu vou colocar ambas as lâmpadas para aumentar ainda mais a corrente. Aqui temos uma leitura de 1,32 amperes no Mestec e 1,326 no Fluke. Ambos estão medindo exatamente igual, né? Com excelente precisão. Agora eu vou fazer um teste, né? Medindo corrente contínua. Os multímetros já estão configurados para medição de corrente contínua. Estou utilizando a fonte de bancada e a carga eletrônica. Vamos iniciar o teste com a corrente de 1 ampere. Temos uma corrente de 1 ampere, indicando 1,01 amperes no Mestec e 0,017 amperes no Fluke. A mesma medição, 1,01 amperes. Vamos aumentar a corrente para 2 amperes. Temos a mesma medição em ambos, né? Praticamente 2,01 ampere. 3 amperes. 3,01 no Mestec, 3 amperes no Fluke. Agora 3 amperes no Mestec. Ambos estão medindo o mesmo valor. 4 amperes. Temos 4 amperes em ambos. 5 amperes. Temos 5 amperes.
praticamente os dois, né? Corrente de 6 amperes. 7 amperes. 8 amperes. Mesmo valor, né? 8 amperes. 9 amperes. 9,98 no Mestec e 9,94 no Fluke. Excelente precisão de medida de corrente. O multímetro é muito preciso para medições de corrente alternada e contínua e tensões. Agora vamos fazer um teste do NCV. Multímetro já coloquei na escala NCV. Aqui tem um cabo que vem da minha lâmpada de série, que ele está energizado, né? A gente pode verificar. Vou encostar um no outro, a lâmpada vai acender. Vamos verificar como ele vai se comportar no NCV. O cabo azul, esse preto, com a garra preta, ele é o neutro. E o vermelho, cabo marrom, é a fase. Então vamos aproximar do neutro, né? Ele não vai identificar nada. Perfeito. E aqui vamos encostar na fase, que ele vai identificar. Ó, só de aproximar ele já começou, ó, encostando mais, ó. Encostando, ele medindo bem. Aqui na parte do que tem um cabo, né, isolado, ó, ele também consegue detectar que o cabo está energizado, né? Ó. A sensibilidade dele é razoável, do NCV. Eu não achei ele muito sensível, mas ele consegue fazer a medição de forma satisfatória. Agora aqui, ó, medindo bem, né? Eu vou desligar a lâmpada em série, deixar aqui, ó. Vou desligar a lâmpada, ele vai ter que parar. Perfeito. Interrompi a alimentação e não identifica mais nada. O NCV dele funciona de forma satisfatória, né? Ele não é muito dos mais sensíveis, né? Mas ele cumpre o papel dele, a função dele, né? De identificar. Agora vamos fazer um teste na função live, para identificar o polo vivo da rede. Para estar utilizando a função live, a gente coloca o multímetro na escala live. Aqui. E a gente não precisa conectar a ponta preta, né? A gente só conecta a ponta vermelha. Então aqui, ó, como eu já tinha explicado anteriormente, aqui é o neutro e aqui é a fase. Então aqui, ó, encostando no neutro, ele não identificou nada. Agora vamos encostar na fase, ó. Ó. Identificou perfeitamente. Então essa função ela funciona muito bem. Ótimo. Agora a gente vai fazer alguns testes em semicondutores para verificar como esse multímetro ele se comporta no teste de semicondutores. Antes de iniciar nossos testes em semicondutores, eu vou mostrar uma característica bem legal que esse multímetro tem. Se ele não tiver na escala de amperagem, conectando-se a ponta no borne de medida de corrente, aqui eu vou conectar no borne microampere e miliamperes. Ele dá um aviso, né? E ele dispara um alarme. Conectando 10 amperes, ocorre a mesma coisa. Isso ocorre em qualquer escala que não seja a escala de corrente, né? Eu vou colocar na escala dele de tensão, né? Vamos ver. Mesma coisa. Então agora eu vou colocar na escala de miliamperes. Conecta normalmente. O de 10 amperes, ó, como não está na escala de 10 amperes, ele dispara o alarme. Ó,
Aí eu tenho que tirar a ponteira, a ponta de prova e conectar novamente. Aí ele não disparou o alarme e aceitou. É uma segurança bem legal, né, que esse multímetro oferece. Achei bem interessante essa característica dele. Agora vamos iniciar nosso teste nos semicondutores. Para isso eu vou colocar na escala diodo, né, para a gente fazer o teste. Aqui ele desliga, né, no meio, né. Aqui ele volta a ligar. E aqui é a escala diodo. A escala diodo é junto com a escala continuidade. Ela não altera aqui. É uma escala dupla, né? Se encostar a ponta na outra, ele dá continuidade, ó. A continuidade dele é bem rápida também. Ele funciona muito bem. Agora vamos verificar como ele se comporta na medida de semicondutores. Vamos fazer um teste, né, no transistor aqui. Vamos iniciar por esse transistor. Esse transistor é um transistor NPN. Então vamos, ó, base coletor, perfeito. Base emissor. Invertendo não vai medir. Coletor emissor também não deve dar medição. Perfeito. Aqui é um transistor do tipo PNP. Base emissor. Base coletor. Coletor emissor não conduz em nenhum dos sentidos. Invertido também não conduz. Perfeito. Isso também são transistores, né, tipo menor, né? Menor potência. A base é no meio, né? Esse aqui é um NPN. Aqui eu encostar uma ponta na outra, ele acionou o buzzer, né? Ó, perfeito, ó. Esse aqui é um PNP. Ok. E aqui temos um transistor tipo FET. Vamos verificar como que ele vai se comportar na medição desse transistor FET. Deixa eu ver se eu amplio um pouco mais. Deixa mais próximo para a gente ver melhor aqui. Perfeito. Ok. Então aqui temos esse transistor MOSFET. Vamos fazer o teste dele, né? Que não conduz, drain source, sentido direto. Invertendo, ele vai medir o diodo que tem internamente no transistor. Perfeito. A gente aplicando a tensão positiva no gate, a gente vai disparar o transistor. E ele vai ter que dar continuidade dos dois lados. Ó, deu 18 ohms aqui, sentido direto. Circuito inverso também é uma resistência bem baixa, 10 ohms. Agora eu aplicando a tensão negativa, ele vai cortar. Ó, ele não vai conduzir mais. Tensão negativa no gate, né? Perfeito. Esse outro transistor FET, fazer o mesmo teste. Ó, não conduz, conduz o diodo interno. Aplicando a tensão positiva. Ó, 17 ohms, resistência bem baixa, né? Ele está conduzindo. Invertendo, ele também apresentou uma resistência baixa. Aplicando a tensão invertida, negativa no gate, ele vai abrir. Então ele só vai dar a continuidade do diodo. E no sentido direto, não mede. Perfeito. Mediu com excelente qualidade, né, transistores. Agora vamos verificar esse LED, né? Esse é um LED bicolor. Catoda no meio. Então vamos verificar como ele se comporta. Aqui é o LED vermelho. Mediu. Tem uma medição de 1,810. 1,81 volts. Tem um LED verde. Ele acendeu, mais fraco, mas acendeu, ó, conforme a gente pode visualizar, né? E ele deu uma medição de 1,87. Temos um diodo retificador. Sentido direto ele mediu normalmente. Invertendo, não. Essa variação aqui é porque não deu um bom contato nas ponteiras aqui, ó. Agora mediu, ó, perfeito. Aqui esse Zener aqui é um Zener 10 volts. Sentido inverso não mediu. Sentido direto ele mediu. Perfeito. Aqui temos um diodo de alta tensão do forno micro-ondas.
Esse diodo multímetro convencional ele não consegue medir, porque a junção desse diodo, ao contrário de um diodo normal que é 0,7 volts, 0,5, 0,2 se for um shot, né? Esse diodo aqui, ele é um diodo que tem uma junção de 4, 5 volts mais ou menos. Então o multímetro ele fornece 3 volts, ele não vai conseguir medir esse diodo. Aqui eu vou colocar aqui a ponta preta no catodo dele, né? E a vermelha no anodo, ele não mede. Vou inverter. Aqui. Ele também não vai medir. Para testar esse diodo, a gente tem um método. A gente coloca no multímetro da escala de tensão, né? Que no caso tensão DC. E a gente utiliza uma fonte ou uma bateria de 9 volts para fazer esse teste. Então aqui eu coloco, vou medir a bateria primeiro, né? Para ver a tensão que ela está apresentando. O negativo no negativo da bateria, né? Ponta preta no negativo da bateria e a vermelha no positivo. A bateria está com 9,31 volts, perfeito, está totalmente carregada. A gente conecta a ponta vermelha no catodo do diodo, dessa forma. Vermelha no catodo. O anodo a gente vai encostar no positivo da bateria e o negativo do multímetro no negativo da bateria. Ele vai ter que conduzir. Olha lá, deu uma tensão de 5,84 volts. Essa tensão não importa muito, tá? O importante é que ela não esteja acima de 7, 8 volts, né? Que pode indicar alguma falha, né? E nem que ela não esteja inexistente, que indica o diodo aberto. Agora invertendo, ele não deve conduzir. Ó, coloquei o catodo no positivo, ele não conduz. Porque não é um diodo convencional, não conduziu. Esse valor baixinho de 0,19 é uma residual. Isso aí não deve ser levado em consideração. Ou seja, se o diodo tivesse com alguma falha, ele daria no sentido inverso uma tensão alta. Uma tensão em torno de 7 volts, 6 volts, 9 volts. Se tivesse em curto ou fuga. Mais uma vez, ó, sentido direto conduz, sentido inverso não conduz. Dessa forma a gente pode considerar com certeza, né, que o diodo está em perfeitas condições de uso, né? Bom, esses foram os testes, né, que eu fiz no multímetro Mestec DM100C. Ele é um multímetro que possui escalas analógicas, né, e escala automáticas. É um ótimo multímetro, ele é um multímetro muito preciso. Aqui mais um detalhe que eu esqueci de mencionar, a lanterna, né? Apertando o botãozinho, a lanterninha acende. Ele é um ótimo multímetro, né? Ele tem um custo muito bom, um custo em torno de 160, 130 reais nessa faixa de valor. É um ótimo custo-benefício pelo que tudo que ele oferece. É um multímetro muito preciso, é um multímetro completo, né, com várias funções, e ele pode ser utilizado tanto no modo manual, né, na maioria das escalas, como no modo automático, que fica a critério do tipo de uso, né, que se deseja no momento. Se quer uma velocidade, né, maior, a gente usa as escalas manuais, ou se quer uma praticidade, a gente usa as escalas automáticas, né. Eu espero que tenha gostado do vídeo. Muito obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo. Obrigado.